Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Que nessa quinta-feira nós estejamos bem dispostos para aprendermos a linda lição de Joana, cujo título é Inveja. A inveja. Nós já estamos no capítulo 29. Então é o antepenúltimo capítulo do nosso livro Vidas Vazias. Nós prosseguimos nesse estudo da nossa irmã Joana de Ângeles, porque essa foi uma tarefa que nos foi oferecida e eu espero em Deus poder cumpri-la de qualquer forma. Vocês pensam que é fácil? Não é, mas porque 1000 situações ocorrem quando você prepara o trabalho até você terminar, e aí o momento de gravar. Chegou o momento de gravar, onde você fecha um grupo de ideias que a nossa irmã Joana de Ângeles, em sua fertilidade intelectual, ela nos traz para que possamos penetrar o tanto que a gente consegue, porque nós não conseguimos penetrar totalmente o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, visto que ela é um espírito que tem um trabalho milenar junto com Jesus aqui no planeta Terra. Do que nós sabemos das suas inúmeras reencarnações. Todas elas foram um tributo ao amor de Jesus. E um tributo, ou uma meta, digamos assim, que ela assumiu para si, de ajudar nós outros em nossa caminhada. E para aprendermos a nos conhecer, para enfrentarmos tantos temas do cotidiano da vida, onde ainda nós nos debatemos com todas as dificuldades que encontramos por conta de nossas imperfeições e por conta de ainda não termos tomado essa decisão de cumprir deveres com amor, de trabalhar por nós mesmos, de identificarmos em nós onde estão os nós de nossa vida. Então vamos nessa noite aqui no Grupo Espírita Casa de Guará fazer a nossa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E, sobretudo, Senhor, nos ajuda a olhar esse metro, para que nós perdoemos a quem nos tem ofendido, mas que também a gente procure consertar os desvios de nossa conduta, para que a gente não ofenda daqui para frente com os nossos sentimentos de inveja. Que assim seja. E assim, queridos amigos, vamos mergulhar nesse tema, nesse tema que fala de uma das emoções que compõem os 7 pecados capitais. Primeiro nós vamos aprender qual é o significado da palavra inveja. Se a gente der um mergulho lá na gênese da palavra, mergulho linguístico, nós vamos entender que a palavra inveja, ela vem do latim invedere. O que é que significa com esse termo inveja em latim? Ele significa não ver. Então, nós não vemos, a maioria de nós não conseguimos atingir a cerne da questão em nós mesmos, que significa não ver, não vemos, porque não tomamos consciência de onde nasce, qual é o nascimento da inveja. Em mim e em todos, porque a origem e o nascimento é o mesmo para todos nós. O sentimento de inveja é um sentimento, ele é um desejo de ter do outro aquilo que eu não tenho.
Podem ser objetos, materiais, carro, casas, viagens. Podem ser também atributos físicos, né? O cabelo, o rosto, a pele, o corpo. Pode ser também em questão de relacionamentos familiares, o filho que eu não tenho, o marido que eu não tenho, a esposa que eu não tenho. Então, a partir desse núcleo da inveja, nós terminamos estragando nossa existência na Terra. Nós vamos lembrar que a inveja é um dos 7 pecados capitais, como nós dissemos. Quais são os 7 pecados capitais? Quando eles surgiram teologicamente? Quem foi que formalizou a entrada dos 7 pecados capitais dentro do corpo teológico católico apostólico romano? Qual a data que isso aconteceu? E qual foi a inspiração daquelas pessoas naquela época para identificarem os 7 pecados capitais? Primeiro, a inspiração veio das cartas de Paulo. Então, as epístolas de Paulo foram a inspiração pela repetição, pelo cuidado que Paulo tinha em orientar as comunidades, né, gregas, as comunidades de suas cartas, né, as cartas a Romanos, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Filipenses. Então, essas cartas todas, que aos Hebreus, que compõem, são as 14 cartas de Paulo, foi nela, né, que os sacerdotes se inspiraram através de um estudo minucioso, de uma pesquisa minuciosa, para ver o que Paulo dizia sobre esses sentimentos que identificam a grande perfeição do ser humano e também são aqueles pontos de atraso da nossa caminhada evolutiva. Está vendo? E aí a gente vai dizer, o que é mesmo a inveja? A inveja é a opção de comportamento competitivo. Era isso que Paulo chamava a atenção. Todas as vezes que vocês apresentarem um comportamento competitivo, e isso nós vamos ver na fala dos evangelistas, quando os discípulos competiam entre si, quando, além dos discípulos, os seguidores de Jesus, né, também tinham esse sentimento de competição. Todas as vezes que eu compito, o verbo é esse, viu, gente, no presente indicativo, eu compito, tu competes, ele compete. Vai aqui um adendo de uma liçãozinha de conjugação de verbo, né, para a gente não esquecer das nossas origens, eu falando, né, para vocês. Então, quando eu compito com alguém, seja em qualquer dessas áreas que nós conversamos aqui, nós estamos tendo um comportamento, né, que vai estragar a nossa vida e estragar a vida daqueles que estão, por afinidade, em sintonia conosco. Então, um invejoso que lança uma onda de energia adoecida de inveja, que é uma energia adoecida, para o outro que também é um invejoso, há aí uma sintonia por afinidade. Nós somos afins, porque nós somos competitivos negativamente. Então, como nós competimos, eu compito com o mundo e o mundo compete comigo. E aí há uma lei de afinidade que define essa sintonia. Então, estamos todos juntos. A pergunta é a seguinte: quantos milhões somos nós, os invejosos, no planeta Terra? Ah, mas você está falando muito alto. Tá bom, então eu vou sair lá, né, da max designação para vir para a mínima. Dentro do seu lar, com quem você compete? Com seu pai, com sua mãe, com seu marido? Você compete com seus filhos? Com seus genros e noras? Você compete com seus sobrinhos, com seus tios? Com quem você compete dentro do seu núcleo familiar? Esse é o primeiro passo, é a primeira atenção para poder nós termos essa tomada de consciência.
A segunda, assim, eu pensei nessa segunda lição como vamos estudar as cartas de Paulo para identificarmos os 7 pecados capitais, porque eles surgiram no século VI, não é? E o século VI é um século marcadamente, né, trabalhado na teologia católica apostólica romana. Eu já contei algumas vezes para vocês essa história, que é um marco histórico, né? Quando Constantino ele decide não mais brigar, né, pelas ideias de Jesus de Nazaré, e então, se o povo é maior do que a vontade do império, vamos transformar essas ideias desses seguidores de Jesus, que já se conta aos milhares, numa religião. E em transformando numa religião, nós vamos transformá-la politicamente falando, administrativamente falando, numa forma de pirâmide. No alto fica o Papa, que é o comandante geral, e aí vem os estamentos cardeais, bispos, arcebispos, bispos e padres lá na base, né? Os padres cuidam do povo e o bispo vai ser o chefe dos padres, o arcebispo é uma instância maior. Então vocês vejam que é uma instância político-administrativa que tem o domínio dessa pirâmide que termina lá na condução do Papa. Essa foi a estratégia, né, para que as ideias do Cristo se propagassem conforme as ideias políticas do comando geral. Vocês precisam lembrar que quando eu falo assim, nós ficamos muitos séculos atrelados ao comando de Deus, que falava com os papas para determinar o que era certo e o que era errado na conduta dos homens. Quando houve a separação entre igreja, né, católica apostólica romana, e Estado, que Estado se separa de igreja, aí as coisas mudaram. A igreja cuida da religião, cuida dos vivos e dos mortos com suas querelas para lá, e o Estado cuidará de outras questões relativas à administração do próprio Estado. Veja bem, passado isso aí, vamos voltar lá para os 7 pecados capitais. Então a gente vai ver a gula, é um pecado capital, a luxúria. Quantos se acabam pela gula e morrem? A luxúria. A luxúria muitas vezes vai terminar lá nos consultórios dos terapeutas ou nos manicômios, porque é um desgaste tão grande de energia psicosomato ou somatopsico que termina a pessoa adoecida, porque ela está mexendo com a energia criativa, né, que torna a criatividade é quem dá vida à existência, né, é quem traz o movimento para a própria vida. A outra, a avareza. Vocês conhecem a avareza, né? Todos nós conhecemos, então a gente tem que dar um mergulho, hein? Será que eu sou avaro? O quanto eu sou avaro? A ira. Quem dentre nós que estamos ouvindo agora esse trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles não atira a primeira pedra porque nunca sentiu ira? Todos nós sentimos ira. A medida da ira é quem vai trazer as consequências, né, que vai até a morte do outro, a morte física, obviamente. A soberba. Quanta gente nós conhecemos soberbos, né? A soberba tem um séquito grande, né, que vai da vaidade e mais outras coisas. A preguiça, minha gente, a preguiça é um dos 7 pecados capitais, sabe? E a inveja, que é o 7º pecado capital. Nós vamos então lembrar aqui com nossa irmã Joana de Ângeles que a inveja, ela é esse comportamento competitivo, como eu já disse vocês, e numa pesquisa ou num trabalho, sob o ponto de vista psicológico, de onde nasce a inveja? Ela nasce da competição. Tudo bem, isso eu já entendi. Mas há um sentimento de onde ela provém, que jorra
né, como uma cachoeira de água. Joana vai nos dizer que ela provém da mágoa. Eu sinto uma mágoa interior quando eu vejo aquela figura que era meu amigo, que era minha amiga, e que conseguiu destaque na vida. Como conseguiu destaque? Conseguiu destaque porque, enquanto éramos amigos, nós conversávamos assim: olha, eu não vou terminar minha vida desse jeito, nem viver essa vida. Eu vou investir no meu próprio processo de crescimento, né? E aí a gente começa a ter desejos. Desejo de estudar, desejo de se aperfeiçoar, se já tem um curso, se já trabalha em alguma coisa, né? Senão você termina caindo no dia a dia de uma rotina de vida que só vai lhe trazer tristeza e mais competitividade. Porque você vai ver o outro, puxa, esse cara trabalhava no mercado, era no supermercado da minha cidade, ele era entregador, depois ele passou a trabalhar nas gôndolas. E não é que um dia eu descobri que ele estava estudando à noite, e ele estudou à noite, eu estou contando um caso real, viu? E ele estudou à noite, e não é que eu descobri que estudando à noite ele conseguiu terminar o ensino médio todo. Ele terminou o ensino médio e continuou estudando. Para que ele estuda tanto? Não vai para lugar nenhum. Está no mesmo emprego, no mesmo lugar. Aí um certo dia está aquele rapaz trocando a noite pelo dia. Trabalhava à noite e estudava de dia. E estudava tanto, sem desperdiçar um minuto da sua vida, que ele terminou sendo aprovado num curso de medicina, numa universidade estadual. E o patrão dele, quando viu aquilo, e perguntando para ele, eu vejo que em seus intervalos de trabalho você estuda. O que você estuda? Ele falou, patrão, eu fui aprovado no curso de medicina. Mas eu não tenho nada, eu não pago mensalidade, mas eu preciso ir à universidade. Como a universidade é de manhã, eu precisei trabalhar à noite. Então, eu trabalho à noite para ter recursos para me manter, vou à faculdade de dia e de tarde, passo normalmente o dia na universidade para ter acesso à biblioteca, continuo estudando. Então agora eu estudo durante o dia e durante a noite eu, né? Agora eu pensei, vendo em minha mente o esforço desse rapaz. Ele então começa a fazer seu curso e o patrão dele, uma pessoa muito boa, disse para ele, a partir de hoje você vai trabalhar no administrativo. E aí facilitou a vida dele, de modo que ele terminasse os estudos. Hoje ele é graduado em medicina, ele trabalha em Salvador, ele já fez 2 especialidades na área dele e nunca se esqueceu do dia que ele decidiu, conversando com seu amigo, que a vida dele seria diferente. E agora? E o amigo, o que aconteceu com ele? O amigo, eu conversando com ele, perguntando, ele me disse, aquele meu amigo do começo da história tornou-se um inimigo meu. Ele me inveja, ele fala mal de mim para todas as pessoas e ainda conta coisas que nunca aconteceram entre nós, dizendo que eram a verdade, com o sentido de me diminuir como pessoa. Tá vendo aquela história que Joana diz? Que a inveja transforma um amigo em inimigo. Mas aí, olha o começo da conversa. O que é que esse amigo continha dentro dele? Ele tinha uma inveja desse rapaz que se tornou médico. Onde estava a inveja? É que o rapaz, ele era criterioso. Ele tinha a hora de acordar, ele tinha a hora de
das tarefas da sua casa para resolver, que ele dividia com esse amigo um pequeno local onde moravam. Ele era todo organizado. E o amigo completamente desorganizado, não tinha meta na vida, não se esforçava, a ira era grande no coração desse rapaz, contra a família dele toda, e era um grande preguiçoso. Ó, possuidor de dois dos pecados capitais, a ira e a preguiça. Então, portador de ira e preguiça não caminha muito na vida, não. Nós vamos ver as tragédias que ocorrem com o cultivo dessa conduta abominável, como diz Joana. Há tragédias terríveis. Nesse conto, nesse caso dos dois amigos que se tornaram inimigos, nós vamos ver aí que a inveja, enquanto pecado capital, ela é filha direta do egoísmo. Joana diz que essa filha dileta do egoísmo é uma energia dissolvente, dissolve as relações, dissolve. Como dissolve as relações? Joana diz que o mecanismo do invejoso é uma habilidade que ele desenvolve, tamanha para não ser percebido. Ele acha que não é percebido, né? Mas os sensitivos percebem. É quando você está com alguém que frequenta a sua casa ou que está no ambiente de trabalho, que você vê ali um desejo fruto da inveja de lhe derrubar no trabalho, de passar a perna no seu fazer, no seu realizar, na forma como você trata as pessoas. Joana diz que essa inveja é uma manifestação da imperfeição moral do ser humano. É o que ela nos ensina. A pergunta é, em mim, porque não é aqui o trabalho da Joana de Ângeles, não é para os outros, não são para aqueles que convivem conosco, porque nós não podemos modificar o outro, mas nós podemos modificar a nós mesmos. Em podendo modificar nós mesmos, eu tenho que aprender a identificar o erro em mim. Identificado, eu preciso admitir que eu realmente trago num berço esplêndido a inveja, ainda que eu a oculte, né, com uma luminosidade dourada, mentirosa, para que os outros não descubram. Então nós conhecemos, todos nós, muitos casos, né, que aconteceram em nosso lar, em nossa família, e vocês estão aí se lembrando, que nasceram como fruto da inveja, em nosso trabalho, nosso grupo religioso, e o mal que eles podem, que essa energia dissolvente pode acarretar para todos nós. Joana de Ângeles diz o seguinte, que a finalidade da vida aqui na Terra é uma finalidade psicossociológica. Eu achei isso tão bonito dela, né? Psicossociológica, no mundo de relações. Nós nascemos para aprendermos a conviver em harmonia. Olha, essa é a finalidade. Mas como chegar à convivência com harmonia? A Joana vai dizer que nós temos um caminho a percorrer. Que caminho é esse? Ela diz que essa finalidade psicossociológica nasce do instinto gregário. Primeiros instintos de viver é o espírito de horda, viver em bando, porque juntos nós criamos a fortaleza, nos defendemos, juntos nós conseguimos sobreviver de todo tipo de ataque e intempérie. Depois é que nós vivamos desenvolvendo a sensação. Primeiro, a apuração dos instintos, que é ataque e defesa, né, enquanto ser gregário.
Depois, o desenvolvimento da sensação de segurança. Nós precisamos estar certos de que nesse grupo gregário que nós vivemos, nós nos protegemos uns aos outros. É essa proteção sentida, não de boca, mas sentida, que nos dá a sensação de segurança. E Joana vai nos apresentar um outro passo. Ela diz que o aprimoramento dessa caminhada vem quando nós começamos a desenvolver os sentimentos de auxílio fraterno. Ela nos ensina que se nós compreendermos essa caminhada evolutiva do ser humano, sensação, primeiro instinto, depois sensação, depois sentimento, que aí, quando nós chegarmos na escala dos sentimentos, moralmente, espiritualmente, nós vamos então começar uma sensibilização especial, que é olhar para o outro, ver as suas necessidades, ver a necessidade daquele grupo, seja lá qual for, a começar pelo da família, e vamos nos dispor a auxiliar. Não é quantas vezes a gente tem alguém que nos ajuda em casa, e a pessoa é um ser humano. Ela também tem em sua casa muitas questões para serem resolvidas, tem família. E quando pede para sair mais cedo, nós resmungamos por causa do horário. Aí vamos lembrar para a pessoa, olhe, seu horário é 4 da tarde, às 16 horas. A Joana vai dizer, nessas situações que parecem banais da vida, nós vamos olhar para dentro e ver se nosso sentimento já está começando a evoluir para um patamar mais sutilizado. Será que eu pensaria assim? É verdade, o horário dela é 4 horas. Mas ela me avisou, né, que ela precisa levar o filho ao médico, ela precisa resolver o fardamento do filho, ela precisa matricular o filho num curso, ela precisa, porque somos seres humanos, precisamos muito. Por que ela não pode sair às 15 ou às 14? Vamos combinar. E se o sentimento é mais evoluído, você não vai querer que no outro dia ela faça a compensação de horários. Não precisa. Porque é uma tarefa a ser realizada. Então se combina. E o seu auxílio nisso aí? Você não pode auxiliar? Você pode. Ajudando no desenvolvimento de uma tarefa, porque sabe que a pessoa realmente... Aí vem o realmente, viu, gente? Né? Não é fruto de uma preguiça, ou de não fazer o trabalho, ou de outras questões. A gente precisa saber com quem está lidando, para dar o crédito e auxiliar. Joana diz que a gente precisa abrir espaço na nossa mente e no sentimento. Tudo nasce do pensamento, gente. É aqui, ó. É no pensamento que as coisas começam a surgir. Tanto para evoluir, e quando a gente fala em evolução, é sempre, ó, ascendente, como para estacionar, porque ninguém desce, né? Se eu estou ali naquele patamar da inveja, é porque eu sou invejoso 100%. Invejoso 50%. O 50% já está aprendendo a identificar, olha, essa situação aqui é de inveja. Nossa, eu estou falando mal do meu cunhado, mesmo eu estou mesmo com inveja dele. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que ocorreu. Eu tenho uma orientação, que foi uma orientação assim de meu pai, sabe? Muitos anos, eu ainda muito jovenzinha, numa ocorrência dessa de inveja, numa escola de fazenda, onde eu comecei a estudar, em que houve uma competição lá, que não era uma competição entre as crianças, né? A escola era assareada, várias crianças em séries diferentes na mesma sala, e um colega, ele fez uma determinada ação que eu tive que pular um muro, né, para não me prejudicar, e pulando esse muro eu quase quebrava o pé.
E eu sabia exatamente o que ele tinha feito. E quando fomos chamados para explicar o que ocorreu, ele disse que ele não tinha me empurrado, eu tinha caído porque eu quis. Eu criei o drama na cabeça dele. E aí depois tinha um grande problema, é que ele não conseguia ler com fluência, né? Nem entender aquilo que se estava discutindo, sobretudo das aulas de história. E eu tinha essa facilidade com história, né? Eu tinha facilidade com leitura, porque eu fui uma menina que fui para a escola com 7 anos, mas quando eu cheguei lá eu já sabia ler, já sabia escrever, já conhecia matemática, para fazer cálculos, né? Porque essas questões aí foram ensinadas por meu pai numa idade muito pequenina, entre 4, 5 e 6 anos. Então, quando a escola chegou às 7, né, eu já estava além de muitas crianças, né? E quando a gente foi fazer o teste para fazer o equilíbrio, né, de que sala eu deveria entrar, com qual grupo, na verdade, não de que sala, né, eu fiquei num grupo avançado. E aí isso provocou nesse menino, isso. Agora, ele tinha uma beleza física, mas tinha uma grande dificuldade cognitiva. E então aí ele tinha essa grande inveja que depois de adulto, depois ele me encontrou e me contou toda essa história que era a parte dele, né? Eu caminhei. E vou dizer para vocês que eu também descontei esse negócio, viu? Não ficou assim barato, não. Depois foi descontado, do meu modo, na minha maneira de criança de 8 anos. Mas foi. Porque a pessoa tem que ter critério para se auto-entender. Então, isso eu já estou me auto-entendendo. Então, a Joana disse que a gente tem que esvaziar a mente, né? A gente tem que esvaziar a mente da antipatia e da desesperança. Você quer saber se você é um invejoso? Com quem você antipatiza? Conta aí nos dedos, só da sua família. Olhe quantas farpas de inveja você usina em seu pensamento contra essas pessoas. Toda antipatia nasce da inveja. É Joana de Ângeles que nos ensina isso. Ela diz que precisa esse mergulho. A gente só sente inveja de quem não gostamos. Olha que coisa. O desejo do invejoso é sempre possuir o que o outro tem. Isso vocês já aprenderam. Na verdade, a inveja, ela termina sendo adubo, né? Ela vivifica um jardim triste, cheio de flores envenenadas. Cada energia negativa de inveja que a gente lança para o outro, se tiver a sintonia, seremos 2 doentes. Se não houver afinidade, porque o outro já está trabalhando sua inveja, e talvez esse sentimento de competição já tenha sido se esvaído dentro dele, por compreender que nós somos espíritos imortais, que renascemos sempre para um recomeço, uma oportunidade de conserto dos nossos pensamentos e comportamentos, então não vai haver reciprocidade. Não há similitude de energia. Então, aquilo que eu mando, como não há reciprocidade, volta para quem? Para o emissor. E Joana diz, e nos ensina nessa lição, que essa onda de energia que nasce da mágoa, né, que é o sentimento de inveja, ela vai devagarinho destruindo as instâncias dos nossos corpos energéticos, do perispírito para o corpo etérico, para o corpo físico. E daqui a pouco nós vamos adoecendo. Há muitos anos, eu participando de uma reunião mediúnica de desobsessão, né, não no estado da Bahia, quando o médium, eu fiquei preocupada, né, com um trabalho que ocorreu lá, e eu estava na posição da doutrinação, e aquela pessoa que estava sendo atendida parecia a mim, pelos trajes, pelos modos, né, que era uma pessoa realmente necessitada de muitas coisas.
Mas eu digo para vocês, nunca eu imaginei a resposta que o espírito guia da casa me disse quando ele percebeu que os meus sentimentos eram de compaixão para com aquela mulher. Ele bateu em meu ombro e disse assim: não se engane, minha filha, ela está doente de inveja. Eu tomei um susto tão grande que eu nunca ia imaginar naquele instante que o que eu estava vendo, né, corresponderia a esse sentimento de inveja. Mas nós aprendemos o que é que significa inveja, né? Invedere significa o quê? Significa não ver. Então o Espírito me alertou para eu ver o que eu não conseguia ver. Porque eu julguei pelo tipo físico, pela forma de falar, de andar, pelos trajes muito simples. E o Espírito, então, tirou do meu pensamento e não dos meus olhos, tirou também as vendas dos meus olhos, para eu enxergar. Nunca esqueci. Ela está doente de inveja. Ela sentia dores em todas as articulações. Andava encurvada. Era uma pessoa jovem. Eu vou dizer para vocês, cara, porque na época ela tinha 52 anos. Hoje eu já estou na casa dos 70. Claro que ela era jovem, né? Olhando 20 anos para trás, ela era jovem. E eu não esqueci dessa grande lição. Então, fazendo o trabalho hoje, né, com o texto da nossa irmã Joana, eu lembrei desse caso que eu vivi já há alguns anos. Então, a Joana nos aconselha a superar instintos, né? Porque o instinto sair da agressividade e para identificar o invejoso, a inveja e o invejoso, né? A inveja é o sentimento, o invejoso sou eu, e também o tipo de energia que eu produzo, né? É uma onda de energia negativa, é como se o copo tivesse limpinho ali com a água, né, límpida, e eu jogasse dentro dele um veneno escuro, que ela ficasse marrom. Então a energia é assim que move, né, as ondas magnéticas, eletromagnéticas, elas não têm cor. Quem dá um colorido somos nós, com os nossos comportamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. A gente muda a energia. No início do Livro dos Espíritos, vocês podem aprender sobre essa questão. Então, nós vamos ver aqui mais uma coisa que ela nos ensina, né, que ela nos orienta, que primeiro a gente tem que identificar em nós, observar os pensamentos de inveja que nós emitimos, depois construir um esforço para ir desintoxicando essa energia, né, que nós maculamos com nossa imperfeição, porque estamos sintonizados com a imperfeição, e depois a gente precisa dirigir essa energia em favor do bem de todos, para chegarmos ao patamar de auxiliar sem vacilar. Por que ela nos dá esse conselho, auxiliar sem vacilar? É porque a gente ainda escolhe. Sabe o que a gente faz? Olha, essa pessoa não merecia estar aqui, não tem condições intelectuais, não tem nenhuma história de trabalho, né, aqui nesse campo, não estuda, não lê nada, vai lá ver se tomou algum livro emprestado. E eu pergunto assim, me lembrando aqui de uma outra situação da minha vida. Quando, numa reunião mediúnica, vou me reportar novamente, pessoas foram convidadas do núcleo de trabalhadores para participarem de uma nova reunião mediúnica. Há centros espíritas que tem várias reuniões mediúnicas durante a semana. Cada reunião mediúnica tem um diretor. Lá em Aracaju mesmo a gente conhece um e nós já participamos de umas 3 reuniões mediúnicas diferentes no mesmo centro espírita com 3 diretores diferentes. Então ali
quando eu pedi para participar, conversamos com a presidente e depois com os diretores, e eles aqueceram, porque eu queria observar a forma de condução na reunião mediúnica, 2 dirigentes da reunião mediúnica. E foi assim um trabalho muito interessante, que o jeito de fazer de cada um era um jeito especial, que era o jeito da pessoa. É o seu jeito de fazer, porque todo mundo tem um jeito de fazer e um jeito de aprender. Então, nesse intercurso de fazer e aprender, a gente vai auxiliando. E o diretor espiritual tinha conduzido para essa nova reunião alguns membros trabalhadores. E tinham 2 trabalhadores, homens, que não aceitavam a presença ali de 2 mulheres. E o diretor estava preocupado, porque ele disse, quem indicou foi o diretor espiritual da casa. E fulano querem que eu não aceite a moça e a outra moça. Por que isso? Com que base você vai fazer essa avaliação? A gente só avalia o outro com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente pensa que sabe. Não tem a oportunidade de aprender? Que coisa incrível, né? Depois essas coisas lá foram resolvidas. Então, Joana vai lhe dizer, vai nos ensinar. Primeiro você vai ter que identificar. Depois você vai ter que desenvolver o esforço. Identificar em você, em mim. Depois fazer o esforço, vai ir trabalhando essa energia ruim, esse sentimento ruim, esse pecado capital, lembrando lá, em favor do bem de todos, para depois auxiliar sem julgar, sem vacilar. E, por fim, Joana diz que nós precisamos refletir na misericórdia de Deus para com todos nós. Que quando a gente aprende a refletir na misericórdia de Deus, nós vamos aprender que todos nós somos portadores de sentimentos negativos, que representam imperfeições da nossa existência, e que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos, sem exceção. Então, a gente tem que ter esforço, tem que ter tenacidade para traçar a meta. Trace sua meta. E ela dá outro conselho. Saia do lugar da vitimização. Quando você vai para o lugar da vitimização, todo mundo está errado. Tudo é culpa dos outros. Você é o santo que está ali sendo crucificado. Tá? O lugar da vitimização vai criar em você uma crítica infeliz. Você critica todo mundo. Você está no patamar da certeza e da verdade. Joana vai nos ensinar que esse comportamento ele é fruto da inveja destrutiva. Ela diz que a inveja destrói. Nós poderíamos falar, terminar o trabalho de hoje com uma coisa que ela disse, que eu fiquei meditando. Ela disse que todo invejoso é preguiçoso, é ocioso. Ele não tem nada para fazer. Tá? O problema dele é gerar problemas. Este é o problema dele. A meta dele é gerar problemas. Se você perguntar o que produz essas mãos, o que produz essa mente, não sai nada. Porque todos os lugares onde essas pessoas se instalam, elas geram problemas. E dizem, olha, eu participo disso, eu participo aquilo. Quando você vai averiguar qual foi a colaboração real que essa pessoa deu para este trabalho, que ela diz participar, você vai ver que ela não participa de nada. É só o nome, só gera problemas. Ela diz que essas pessoas, geradoras de problemas, são consumidas por labaredas ocultas da inveja. E que verdadeiras batalhas ocorrem em todos os nossos núcleos de trabalho por causa da inveja. Queridos irmãos, que Jesus esteja com todos e que nessa noite vocês estejam com essa grandiosa lição da nossa irmã Joana de Ângeles, porque o tempo, que é curto, só deu tempo de falar sobre isso. Que Jesus esteja com todos
e que tenha uma noite feliz.